Oi, turma, tudo bem? Vamos com mais uma aula, então, para essa semana e para a semana que vem, é para 15 dias, sobre a adição e subtração de radicais, tá? Regra muito fácil, essa semana, assim, vai estar light para o nono ano, então, espero que vocês entendam e qualquer dúvida, pergunte, tá? Então, turma, adição e subtração com radicais. Ela continua a mesma regra que a dos números inteiros, tá? O devo e o tenho. Mas não é com todo radical, não. Ela só tem uma regra aqui nos radicais, tá? Qual é essa regra que aumenta? Que eu só posso somar, então tá aumentando o nosso conhecimento, tá? A gente aprendeu tantas adições na nossa vida, né? Até o nono ano. Então aqui aumenta mais uma, tá certo? Que eu só posso somar ou subtrair o número de fora da raiz, tá? Mas tem uma regra. Só posso somar essa raiz, os números de fora, desde que ela seja igual. O que é ser igual? Isso aqui tem que ser igual, ó, turma. Todo esse radical aqui, ó, tá? Esse índice e o radicando tem que ser igual. Aí eu vou somar o número de fora, esse númerozinho aqui, ó. Quando não tem nada na raiz, vale 1, sempre vale 1. Tá? Aqui eu tenho uma raiz de 3, a raiz quinta de 3, e aqui eu tenho duas raízes quinta de 3. Então, eu vou somar somente esses números aqui, ó. Este com este, tá? Porque o 5 tá igual e o 3 tá igual dentro também. Então, o índice tá igual e o radicando tá igual. Aí eu posso somar esse número de fora, que é a quantidade delas. Então, aqui, olha que seria bem fácil. Eu tenho 1 com mais 2, eu tenho 3, raiz quinta, não muda esse número de cima e nem o número de dentro, tá? Ele continua o mesmo. Então, olha que fácil para essa semana. Eu vou trabalhar só com esses números de fora, tá certo? E vou manter esses de dentro. Vou ter que fazer jogo de sinal aqui fora? Se tiver parênteses, vou, tá? Eu vou fazer uns exemplos agora, então, com parênteses, sem parênteses, para vocês poderem entender melhor, tá bom? Mas é só isso. Só posso somar ou subtrair os números de fora da raiz, tá certo? Vamos seguir fazendo essas que são bem fáceis, mas é claro que não é tudo bem assim, né, turma? Mas vamos fazer essa primeiro e depois eu vou mostrar quando acontece quando tem diferente dentro, tá? Bom, aqui eu vou olhar, ver se eu posso somar. É igual o de dentro, os de cima, o índice é igual, então eu posso somar e subtrair, tá certo? Eu posso fazer o devo e tenho, tá? Ou eu posso juntar de 2 em 2 e colocar o resultado aqui. Ou eu posso ainda fazer só as continhas dos números de fora, olha. Menos 6, mais 4, menos, aqui não tem nada, vale 1, tá? Ó, sempre quando não tem nada, vale 1. Eu posso fazer essa continha primeiro, tá? E manter aqui o meu radical. Se eu devo 6, devo 1, eu devo 7. Tô certo? Ó, devo menos 7, mas eu tenho 4. Então, eu vou ficar devendo 3, né? Devo 7 para 4, 7 tira 4 é 3. Então, eu vou ficar devendo, a resposta é menos 3 raiz sétima de 8. Pronto, é só isso, tá? A mesma coisa acontece aqui, só que aqui tem parênteses, tá? Então, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Então, aqui eu tenho menos com menos, vai virar mais 3 raiz de 2, raiz quadrada de 2. Mais com menos é menos 4 raiz de 2. E mais com mais continua sendo mais. Mais 1, se quiser pôr, pode pôr 1, mas eu não vou colocar aqui, tá? Porque não vai aparecer valendo 1. Então, agora eu vou fazer essa continha dos números de fora. Já vi que eles são todos iguais dentro, é raiz quadrada para todos. Então, vai ficar mais 3, menos 4, mais 1. Tudo isso raiz quadrada de 2. Gente, tenho 1, tenho 3, então eu tenho 4. Mas eu também devo 4. Então, na verdade, eu tenho 0. Não é 0 raiz de 2, é 0. Quando dá 0, ele zera tudo, tá, gente? Porque vai ficar tabuada, tá? Porque aqui é 1 vezes a raiz, é 4 vezes a raiz, é 6 vezes a raiz.
Aqui seria 0 vezes essa raiz de 2, e raiz de 0, a tábua do 0, zera sempre, tá? Então, quando é 0, zera tudo, ok? Então, tá aí. Agora, vamos mostrar quando acontece de não ter todos esses números. O que acontece quando nós temos radicais diferentes, tá? Isso pode ocorrer. E daí eu não posso somar, tá? Lembrando que nós só podemos somar ou subtrair, somar ou subtrair os radicais iguais. Os diferentes, vamos ter que abrir eles, tá? O que é abrir? Abrir em MMC para nós descobrir para ficar igual. Porque aqui é a raiz de 8, aqui é a raiz de 200, aqui é a raiz de 2. Eu não tenho como somar esses números de fora aqui, porque eu não sei se eles são iguais. Claro que aqui eu tô vendo que eles vão ser iguais, porque eu vou ter que abrir eles e eu coloquei no exemplo, né? Então, eu vou ter que abrir. Eu só posso somar se os radicais forem iguais. Então, eu vou começar pelo 8. Vou abrir o 8 para me ver se ele fica igual a essa menor aqui. Dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá 2 e que dá 1. Bom, esses dois aqui vão ficar juntos, vou para fora da raiz. E esse fica dentro da raiz, que não teve par. Então, raiz de 8 é 2, que vai para o lado de fora. E lado de dentro sobrou 2. Então, a raiz de 8 é menos 2, raiz de 2. Agora, falta o 200. Vou abrir o 200 aqui no ladinho, ó. Vou por aqui embaixo, 200. Que dá por 2, que dá 100. Que dá por 2, que dá 50. Que dá por 2, que dá 25. Que dá 5, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Bom, vou juntar de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Esses dois. Esse não teve companheiro, vai ter que voltar para a raiz, tá? Esses dois. Olha, vocês verem, vai 2 números para fora. Eu tenho que multiplicar eles para ir para fora, tá? E esse número aqui, ó, que não repetiu, ele volta para a raiz. Então, aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ter que ir o 2 e vezes o 5 para fora. Então, 2 e 5 dá 10. Então, a raiz de 200 é 10, raiz de 2. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Porque se foi 2 números pro lado de fora, foi o 2 e o 5. 2 vezes 5 é 10. Então, aqui fora vai ser 10. O que sobrou dentro da raiz foi o 1, 2, ó. Mais 5, raiz de 2. Bom, agora ficou tudo igual, né? Dei uma olhada. Depois que eu abri, eu descobri que eles eram idênticos. Raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 2. Agora eu posso trabalhar com os números de fora, tá? Aqui vai ficar menos 2, mais 10, mais 5. Raiz de 2. Quanto que vai dar isso, gente? 15 tira, ó, tenho 15, tiro 2, ficam 13. 13 e não muda o radical. Essa é a resposta. Então, a parte mais difícil é abrir elas, tá? E você tem que abrir para descobrir qual é o número que vai para o lado de fora. Então, no primeiro só foi o número 2 e no segundo foi o 2 e o 5, ó. Foi o 2 e o 5. Juntando os 2 e o 5, 2 vezes 5 é 10. Então, foi para o lado de fora 10. Certo? Vou fazer mais um exemplo dessa. E é essa a nossa aula, tá? Só um pouquinho, você ver com outros exemplos. Vamos fazer mais um exemplo deste para encerrar. Depois a prof tem mais uma atividade. Essa aqui é a atividade 3. Então, vamos tirar bem a dúvida. Ela é um pouquinho mais chata do que a primeira e a segunda, né? Que era só somar os números de fora. Aqui eu tenho que analisar se elas são iguais. E depois eu tenho que abrir para ver se elas ficam iguais e daí sim somar ou subtrair, tá? Então, a raiz de 8 a gente já abriu, a gente já pode abrir de novo. A raiz de 18 não tenho nem ideia e 24 também não, então tem que abrir, tá? Geralmente elas repetem, tá? Dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2 e dá 1. Já sabemos que juntando 2 aqui, vai para fora esse número aqui e esse fica dentro da raiz. Então, eu já sei que aqui é 2, raiz de 2. Menos. O 18, gente, vamos abrir, que eu não tenho ideia. Mas tem que dar por 2, que daí dá 9. Que o 9 só dá por 3. 3 dividido por 9 dividido por 3 dá 3. E 3 só divide por 3 mesmo. Então, este aqui vai para fora, porque repetiu 2 vezes, e esse fica dentro.
Esse número aqui eu coloco em cima porque eu tenho que juntar de 2 em 2, que é nosso índice, lembra? Por que eu tenho que juntar ele? Porque significa que ele vai ficar com o mesmo expoente, com o mesmo índice, daí ele tem raiz exata. Então, esse aqui tem raiz exata, esse não. Ficaria mais ou menos assim, né, turma? 2 vezes 3 ao quadrado. Como aqui é o quadrado e aqui é o quadrado, esses dois caem fora. Então, ficaria 3 raiz de 2, que não está ao quadrado, tá? Então, raiz de 18 é menos 3 raiz de 2. E o 24, será que é igual? Vamos ver. Vamos abrir o 24 aqui. Dá por 2, que dá 12. Que dá por 2, que dá 6. Que dá por 2, que dá 3. E dá por 3, que dá 1. Vamos ver quem repete. Esses dois aqui repetiu. 2 ao quadrado. Este e este não repetiram. Eu tenho que voltar para a raiz. Então, quanto que volta para a raiz? Eu tenho que fazer vezes, porque eu não posso voltar 2 números, tá? Eu só posso botar um número. Então, vai ficar 6 dentro e 2 para fora. Então, aqui vai ficar mais 2 para o lado de fora, 6 lá de dentro. E aí, será que eu vou poder somar todos eles? Qual é a regra para somar? Eles têm que ser iguais. 2, 2, 6. Esse é diferente. Então, esse aqui, ó, eu só vou poder copiar. Este e este são iguais, tá? Então, só esses aqui eu vou poder somar. Este aqui eu vou ter que copiar, tá? Então, eu vou somar esse aqui. Tenho 2 e gastei 3, vou ficar devendo uma raiz de 2 mais 2 raiz de 6. E fica assim, turma. Eu não posso somar esses aqui, porque eles são radicais diferentes, tá? E termina a conta. Não posso fazer nada. Então, eu sou obrigada a abrir para ver se eles ficam iguais. Tá certo? Nem que eu quisesse, esse aqui não fica em 6 e nem este. Tá? Porque se eu for olhar aqui, ó, não tem nenhum 3 para me multiplicar. E aqui, se eu multiplicar um 3, vai ficar só um 3, ele não vai repetir para ir para fora. Então, eles não têm condições de ficar igual. Tá certo? Então, assim termina a conta, com 2 radicais, ó. Diferentes, mas fica assim, ok? Então, até aí todo mundo entendeu? Qualquer coisinha tem que perguntar para a prof por telefone, tá? Na questão 4, turma, é para responder uma pergunta que alguns alunos já me fizeram esses dias, quando a gente abre a raiz, né? O que fazer quando abrir um radical já tem um valor lá fora? Olha para vocês verem aqui, ó. Olha os exemplos, tá? Aqui tem um 3 e aqui tem um 3 também. Vamos pôr um 5 aqui, para não ficar igual, né? Vamos pôr um 5 ali. O que eu faço? Primeiro eu tenho que abrir essa raiz, tá? Mas olha, tá aqui a resposta, devemos multiplicar. Então, o número que vem para cá, para o lado de fora, junto com 5, junto com 13, eu tenho que multiplicar ele. Que número é esse? O número que vai sair do 50 e o número que vai sair do 18. Vamos resolver o 18 primeiro. Eu vou abrir aqui o 18, aqui no ladinho. Deu por 2, que a gente sabe que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá 13, que dá 1. Esse fica na raiz e esse sai fora da raiz, tá? Porque repetiu 2 vezes, então ele vai para fora 1. Então, olha como é que vai ficar. Vai ficar o 3, que já estava aqui fora, vezes o outro 3 que vem para fora. Aí, a raiz do que sobrou? Sobrou 2. Então, a resposta aqui, 2 vezes 3 é 9 raiz de 2. Tá? Certo? É só isso. Nada mais. Vamos abrir o 50. Abrindo 50, que dá por 2, que dá 25. Que dá 5. Ah, não, que ficou igual, né, turma? Vai ser o 5 para fora. Dá por 5, que dá 5. E 5 por 5, que dá 1. Tá? Bom, esse aqui não tem companheiro, fica na raiz. Esses dois saem para fora. Sai um 5 ao quadrado para fora. Sai esse para fora. Então, eu vou mudar de novo, tá, turma? Eu não quero que vocês façam multiplicação de números iguais. Aqui eu vou pôr um 7, então. 7 é muito grande, né? Vamos botar um menos 2 aqui. Menos 4. Só para não ficar igual.
Porque senão vai achar que tem que ser sempre igual. Não é para ser sempre igual, por um acaso aqui teu, tá? O prof foi inventando assim. Tá, o que eu vou fazer? Esse 5 vai junto com 4, porque ele saiu para fora da raiz. E esse 2 aqui fica dentro da raiz. Então, vai ficar aqui, ó, menos o 4 vezes o 5 que veio de para fora. Raiz, o que sobrou dentro da raiz? 2 que não teve companheiro. E eu tenho que multiplicar esses dois números, tá? Pra mim saber o total. 4 vezes 5 é menos 20 raiz de 2. Aí eu poderia somar com essa raiz se eu quisesse, mas no caso é só isso que tem que fazer na atividade 4, tá? Abrir, descobrir o número que vai para fora e multiplicar com o que tá lá fora. Certo? Vamos para o último exemplo, então. A última atividade, turma, é perímetro, tá? Radicais e perímetro. Primeira coisa, eu tenho que saber o que é o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, tá? Pra gente já ver junto aqui na soma e subtração. Porque é soma de todos os lados, tá? E só os lados externos, tá? Porque às vezes vem duplo, que eu já vou fazer no outro exemplo, daí não posso somar parte interna. E, bom, eu sei o que é perímetro. Qual é que é a regra do radical? Só somamos, ou daqui só em símbolos, só fizemos mais e menos com o número de fora, com o número de fora da raiz do radical. Então, eu tenho que juntar essas duas ideias. Então, eu tenho que somar todos os lados, mas somente o número de fora da raiz. Então, dei uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho 3 raiz de B, 2 raiz de B. Eu tenho que somar todos os lados, gente. Então, quanto que tem aqui embaixo? Analisando esse comprimento é igual a esse comprimento. Então, aqui eu tenho 3 raiz de B. E a altura aqui são iguais. Então, é 2 raiz de B. Aí eu vou somar, normal, somente o número de fora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu escolho um lado e saio somando, tá? Então, aqui eu tenho perímetro igual a 10 raiz de B. Certo? Só isso. Nada mais, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou somar os números de fora. Então, eu vou começar com esse aqui. Aqui eu tenho 1 mais 3, que dá 4, e 4 com mais 5 dá 9. 9 o quê? Raiz de 7. Porque eles já são iguais aqui as raízes, tá? É só isso, tá bom? Muito fácil. Vou fazer agora uma figura composta. Turma, nossa aula vai ter... E esse é o último exemplo, tá? Até o perímetro. Tá muito fácil essa semana. Eu tenho que somar os lados. Eu quero o perímetro desta figura, que é um retângulo e um triângulo, tá? Um triângulo, retângulo e um retângulo. Bom, eu tenho que completar o lado de fora, ó, porque perímetro é a soma de todos os lados externos, tá? Os internos não contam, então eu tenho problema, eu tenho esse valor aqui. E eu preciso desse valor aqui. Então, aqui forma um retângulo, então essa altura é essa mesma aqui. Então, eu vou completar aqui, ó. Isso ele faz para enganar a gente, ó. Botou aqui interno, daí vai dar errado. E aqui em cima tem o mesmo comprimento, então aqui é 10 raiz de A. E aí eu só somar mais nada, tá? Eu posso somar lá 10 mais 6 mais o 4 mais o 10 de novo e mais o 5. E paro porque eu comecei nesse 10, né? Raiz de A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5 valores, tá? E eu vou somar. Então, aqui já vai dar 20, aqui vai dar 35, ó. 6 com 4 dá 10 também, né? Então, 10 mais 10 dá 20, com mais 10 dá 30, dá 35, o perímetro, 35 raiz de A. Isso é uma figura composta, tá? Porque eu tenho duas figuras, elas se completam e eu somo os de fora. E é isso, encerramos aí então, tá bom?